E hoje a gente vai começar a ver o que realmente importa, que é o cálculo de limite, beleza? Seguinte, vamos começar com um limite bem simples que a gente vai calcular, que é o limite da função identidade. A função identidade é aquela função f de x igual a x. É uma função de primeiro grau. Você pode escrever no lugar de f de x, você pode escrever y igual a x, né? É uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, como em toda função do primeiro grau, certo? Então imagine aqui que você tem, né, os eixos x e y. E aí, qual é o gráfico da função identidade? É a primeira bissetriz, né? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou botar aqui. Mais ou menos 45 graus, né? Mais ou menos não, tem que ser exatamente. Mais ou menos é o que eu estou fazendo. Então, aqui é o gráfico da função função identidade, que é a função y igual a x. Aí nós vamos fixar agora um valor a aqui, ok? O valor a. Obviamente, como essa função, o y é igual a x, quando x assume o valor a, o y também assume o valor a, né? Lembre-se que o limite que a gente quer calcular, ele é o valor de y para o qual a função se aproxima. Então, observe como aqui a pergunta já vai nos ajudar a dizer qual é a resposta. Eu quero saber o seguinte: qual é o limite da função identidade? A função identidade é o próprio x, não é isso? Quando x tende para a. Eu quero saber para onde o x vai se aproximar, porque o f de x é o próprio x, quando x se aproxima de a. Quando x se aproxima de a, naturalmente, esse f de x aqui, que é o próprio x, também vai se aproximar de a. Então, é uma coisa bem aceitável, razoável, que o limite da função identidade, quando x tende para a, seja o próprio a. Isso é bem natural, porque y é igual a x. Então, digamos, por exemplo, qualquer dúvida vocês podem parar a qualquer momento. Viu? Por exemplo, o limite de x. Pode falar. Nesse caso, a função identidade só pode ser possível assim, porque o a ele faz parte da função. Porque da última vez você colocou a bolinha aberta. Aí, Sim. Excelente sua pergunta. Veja bem, vou até fazer o seguinte. aí se não tivesse, seria... Sua pergunta foi perfeita. Olhe bem. Quando a gente vai calcular o limite de uma função, quando x tende para a, né, e a gente encontra lá, sei lá, um valor L, mas quando você se propõe, eu não vou nem botar a resposta aqui. Imagine que você quer calcular o limite de uma função quando x tende para a. A gente não sabe calcular ainda, mas existem várias técnicas para a gente usar, a depender do tipo de função envolvida. Quando você vai fazer um cálculo desse tipo, o seu objetivo é descobrir qual é o comportamento da função quando x se aproxima de a. Então, não interessa o que ocorre quando x é igual a a. O que importa é qual é o comportamento dessa função quando x se aproxima de a. Então, o que vai acontecer no ponto A? No ponto A, você pode ter uma bola aberta, você pode ter uma bola fechada, como eu coloquei aqui. Ó. Não faz a menor diferença. Por exemplo, se aqui tivesse uma lacuna, um espaço vazio aqui, em vez do ponto fechado, o limite seria o mesmo, certo? O limite dessa função que eu fiz com o ponto fechado é o mesmo se a função tivesse com restrição no domínio, assim, ó. Então, imagine que tivesse um buraco aqui, ó. O limite dessa função aqui e dessa, quando x tende para a, é o mesmo, porque o comportamento das duas funções é o mesmo quando x se aproxima de a. Então, olhe bem, no primeiro exemplo que eu abordei na nossa videoaula, e até no nosso primeiro encontro, acho que eu não coloquei o gráfico não, mas na videoaula você assistiu, você observa que tem um espaço vazio. Aquele espaço vazio está ali de propósito. É para ilustrar que não importa o que ocorre no ponto A. Aquela função do nosso exemplo da videoaula, ela não está definida em A. E ainda assim eu consigo calcular o limite quando x tende para A. Porque o que ocorre no ponto A não faz a menor diferença. Vou mais além. Meu gráfico está aqui pequenininho. Quem estiver vendo no celular deve estar com maior problema, maior dificuldade. Mas assim,
Imagine que a função tenha esse comportamento aqui. Ó. Eu vou fazer melhor. Vou botar aqui uma função genérica. Primeira coisa, vamos imaginar que você tem essa função aqui. Aí você tem um certo número A e aqui L. Qual é o limite dessa função quando x tende para A? É L. Vou até aproveitar o que eu escrevi aqui. L. Vamos imaginar agora que você tenha a bola fechada aqui. Qual é o limite? Continua sendo L. Terceira situação. Eu quero calcular o limite dessa função, só que a bola foi fechada fora de onde deveria. É um exemplo aqui de um conceito que a gente vai ver, que é o conceito de função descontínua. Por razões óbvias, recebe esse nome. Isso vai ser formalizado em algum momento, que é uma função contínua. Observe que quando x se aproxima de A, independentemente desse ponto aqui estar fora, descolado do gráfico, o y se aproxima de L. Quando você considera valores próximos de A aqui no x, o y vai estar próximo de L. Então, o limite continua sendo L. Então, resumindo, quando você vai calcular o limite de uma função, não importa o que está acontecendo no ponto. O que importa é o que está acontecendo em vizinhanças muito próximas do ponto. Beleza? Então, o ponto pode estar grudado ali no gráfico, o ponto pode não existir, ou seja, pode haver uma lacuna, e o ponto pode estar num lugar que não tem nada a ver com o gráfico, com o restante do gráfico, vamos dizer assim, que ele também faz parte do gráfico. O limite continua sendo L. E aí, deu para entender? Deu. Tranquilo, né? Tranquilo. Pronto. Beleza, então vamos voltar aqui. Então eu fiz aqui a função identidade tendendo para um valor genérico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou particularizar. Exemplo. Qual é o limite de x, que é a função identidade, com x tendendo para 3? Não tem nem o que pensar. 3. Acabou. Porque, como eu disse, de maneira intuitiva, a própria pergunta já lhe dá a resposta. Se x se aproxima de 3, para onde se aproxima o x? Porque f de x é o próprio x. 3 também. Ok? Então, isso vale para qualquer número. Limite de x quando x tende a 10 vai ser 10. Certo? Porque quando x se aproxima de 10, x aproximar-se-á de 10. Ok. Beleza. Ok, muito fácil, né? Tranquilo. Vamos fazer uma igualmente fácil agora. Outra função que vocês devem conhecer. Por que eu estou fazendo essas duas funções? Porque a gente vai ver que no final das contas, a maioria dos limites que a gente vai calcular vai se reduzir a uma dessas duas. Então, se a gente conseguir calcular o limite da função identidade e da função constante, a gente consegue calcular o limite de praticamente todo mundo. Deixa eu ver aqui. Alguém falou comigo? Não. Foi o celular. Deixa eu desligar aqui. Cadê? Perfeito. Está aqui. Limite agora da função constante. Então, limite da função constante. Função... Deixa eu abreviar aqui constante. CTE. Pronto. A função constante é aquela que nunca varia, né? É aquela... Assim, eu vou até fazer o gráfico aqui. Tentar... rapaz. Será que eu vou precisar de régua? Meu Deus do céu. Ah, tem aqui. Eu vou dar um jeito. Pronto. Não. Aqui. Perfeito. Aqui me parece razoável. Pronto. A gente não precisa de muita coisa para falar do limite da função constante, não. A função constante é aquela em que o y nunca varia. O y é sempre o mesmo valor, que eu vou chamar aqui de C. C de constante. Então, observe que não importa qual x você considere, o y sempre vale C. Ou seja, a função constante tem essa lei de formação f de x igual a C. Como é que você identifica funções constantes? Pela ausência do x. Observe que o f de x não depende do x. Então, um exemplo aqui de função constante. F de x igual a 3. É um exemplo. Opa. Exemplo 1. Exemplo 2. F de x igual a π, que é aproximadamente 3,14. Enfim, quando a função, a lei de formação é essa, o f de x é um número, é a função constante.
Agora, como de praxe, como a gente quer calcular limite, eu vou fixar aqui um ponto A. E quero analisar o comportamento dessa função quando x assume valores próximos de A. Qual é o comportamento dessa função para x próximo de A? E eu já vou responder. O comportamento dessa função para x próximo de A, para x longe de A, para x em qualquer lugar, o comportamento é sempre o mesmo, não muda, porque é a função constante. Então, como a função sempre é igual a c, que é o valor da constante, isso também vai ocorrer quando você observar próximo de A. Observe, quando você pega qualquer x próximo de A, a imagem é C. Então, é bastante razoável, embora eu não tenha demonstrado, e a demonstração é simples, que o limite de uma função constante, quando x tende para qualquer número, seja a própria constante. Né? O limite, por exemplo, da função 3. O que é a função 3? É a função constante igual a 3. Quando x tende para 5, é igual a... Aí você vê, bom, a função sempre vale 3. O que vai ocorrer quando ela se aproximar de 5? Ela vai continuar valendo 3, porque ela vale 3 em qualquer lugar, em particular quando x está próximo de 5. Então, o limite dessa constante é a própria constante. O limite de uma constante é a própria constante, independentemente de para onde o x esteja tendendo. Inclusive, um assunto que a gente ainda vai ver, não desistam do curso, certo? Não se entreguem ao alcoolismo nesse momento. Eu ainda vou falar sobre o que é limite no infinito. Mas mesmo quando é no infinito, que é uma coisa que a gente ainda vai descobrir o que é, provavelmente na semana que vem, isso daqui continua sendo a própria constante. Então, resumindo, o limite de uma função constante é a própria constante. Olha que beleza. Nós vimos aqui 2 limites. Se tiver dúvida, pode me interromper a qualquer momento. E agora eu vou falar aqui das propriedades. Ali tem um R, viu? Propriedades operatórias dos limites. Propriedades operatórias. Essas propriedades são as propriedades que permitem que a gente calcule limite de funções na prática, no dia a dia. Você sai nas ruas, vai ao shopping, de repente se depara com um limite ali, e aí você vai calcular. Você não vai ficar fazendo gráficozinho, você não vai ficar fazendo tabelinha. Não, você vai usar as propriedades operatórias para calcular limite, ok? E aí, com essas propriedades operatórias, você vai conseguir calcular os limites sem precisar fazer desenho, nada disso. Simplesmente do jeito que a gente vai ver. As propriedades operatórias, elas são bem naturais, certo? Para você ter uma ideia, eu vou listar aqui apenas algumas, mas o funcionamento das outras segue a mesma linha. É a mesma linha sempre. Ó, quando você tiver uma função que é uma soma de outras duas, então o limite da soma de duas funções vai ser a soma dos limites. Ou seja, a coisa funciona exatamente como a gente gostaria que fosse. Certo? Isso nem sempre ocorre na matemática. Por exemplo, logaritmo do produto, digamos. O logaritmo do produto não é o produto dos logaritmos. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, não tem nada a ver com o que a gente gostaria, né? Então, muita gente desiste de estudar exatamente por causa dessas coisas. Por exemplo, o cara vai fazer... Eu já vi muito aluno, até experiente, fazendo coisas do tipo raiz quadrada da soma. Raiz quadrada da soma é a soma das raízes quadradas. Isso está errado. Isso daqui não é verdade. Mas a gente, distraído com a matemática, acha que a raiz da soma é a soma das raízes, mas não é. Né? De um lado, você tem a raiz de 25, que é 5. Do outro lado, eu tenho a raiz de 9, que é 3, e a raiz de 16, que é 4. 3 mais 4 dá 7. Então, essa igualdade aqui é falsa. Falso aqui e falso aqui. Ok? Então, nem tudo na matemática funciona como a gente gostaria. Mas, para a nossa felicidade, a minha e de vocês, funciona quando o assunto é limite. Limite da soma é a soma dos limites. Limite da subtração
é a subtração dos limites. Permita-me, viu, para a gente abreviar. Limite do produto é o produto dos limites, certo? Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou deixar ali soma e subtração, fazer o produto aqui separado. Merece destaque. Limite do produto. Quando x tende para um certo A, isso daqui vai ser o produto dos limites. Vezes. Só tem uma ressalvazinha que eu vou fazer daqui a pouco. Beleza. Terceiro, essa daqui talvez seja a mais importante de todas. Limite da divisão. Isso daqui vai ser a divisão dos limites. É uma ressalva. Daqui a pouquinho eu falo. E aí, pessoal, segue a mesma linha. Eu não vou escrever mais, mas, por exemplo, o limite da potência, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, é a potência do limite. O limite da raiz quadrada de uma função é a raiz quadrada do limite, ó, de forma bem simples aqui, ó. Limite da raiz de uma função vai ser a raiz do limite da função, certo? Então, tudo em limite funciona dessa forma, da forma que a gente gostaria. Entretanto, aí vem a má notícia agora. É aqui que realmente a pessoa começa a pensar em desistir do curso, mas não vai ser o caso de vocês. Olhe bem, vamos esquecer um pouquinho o que está à esquerda e eu vou fazer um seguinte comentário. Quando você vai calcular o limite de uma função, três coisas podem ocorrer como resultado. Só existem três coisas. O limite de uma função vai ser um número. O limite de uma função pode ser um número. Ele pode ter como resultado o infinito, que é uma coisa que a gente vai estudar ainda, o que é um limite com resultado infinito. E ele simplesmente pode não existir. Então, toda vez que você vai calcular um limite, só existem três possibilidades de resposta. Ou é número, ou ele é infinito, ou ele não existe. E olha que coisa grave que eu escrevi aqui. Vamos pensar, por exemplo, na propriedade 2. Eu estou dizendo que o limite do produto é o produto dos limites. E que para calcular, fazer esse cálculo, a matemática permite que nós possamos calcular separadamente. Eu posso calcular separadamente o limite da f, guardar o resultado. Eu posso calcular separadamente o limite da g, guardar o resultado. E aí eu vou ter, multiplicando os dois resultados, eu vou ter o limite do produto. Ou seja, digamos que você quer calcular o limite desse produto. Aí o limite da f deu, digamos, 3. E o limite da g deu 4. Qual vai ser o limite de f vezes g? 12. O limite do produto é o produto dos limites. Ok? Beleza, mas olha que coisa estranha. Eu acabei de dizer que pode ser um número, e aí a coisa vai funcionar direitinho. Ó. 3 aqui, 4 aqui. Qual vai ser o limite dessa função que está aqui? 12. O problema é que, digamos, você vai calcular o limite da f. Você vai calcular ali o limite da f. Digamos que o limite da f, sei lá, deu 5. E o limite da g não existe. E aí, isso que eu escrevi aqui vai nos dar o seguinte fenômeno. O limite desse produto aí vai ser 5 vezes não existe. Quanto é 5 vezes não existe? Eu sei fazer multiplicação de números. Eu não sei o que é 5 vezes não existe. Aí você não pode criar aqui a álgebra do não existe. 5 vezes não existe. Não existe porque eu estou multiplicando 5 por um número que não existe. Então vai dar não existe também. Não existe isso, certo? Não existe a álgebra do não existe. Ou seja, essas propriedades que eu estou falando aqui, que o limite do produto é o produto dos limites, isso só funciona quando os limites envolvidos são números. Ok? Então, isso vale para todas as propriedades. Todas. Inclusive aquelas que eu não escrevi aqui. Limite da potência, limite do logaritmo de uma função, limite da raiz de uma função. Tudo funciona da mesma maneira. Então, como é que a gente vai ler essa propriedade?
Limite da soma é a soma dos limites, desde que cada um dos limites envolvidos seja número. Ou seja, desde que cada um dos limites no segundo membro existam e sejam números, ok? Então, por exemplo, se esse limite aqui dá infinito e esse daqui dá 3, o limite do produto não vai ser o produto dos limites. A gente vai ter que ver como lida com essa situação depois, ok? Então, é isso. As propriedades funcionam dessa forma. Limite da divisão é a divisão dos limites, desde que esse limite seja um número e esse limite daqui também seja um número. E mais ainda, esse número não pode ser zero. Então, o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que cada limite envolvido seja um número e mais. O limite da função que aparece no denominador não pode ser zero. Se ele for zero, no momento que você escreve essa divisão, porque aqui, olha bem, aqui eu tenho o limite da divisão. Eu não pedi para calcular limite de f e g separadamente. Eu pedi aqui para calcular o limite da divisão. No momento que você separa, você está assumindo o risco. Você está assumindo uma responsabilidade com o universo, certo? Então, no momento que você escreve essa divisão maior aqui, você está assumindo que isso daqui não é zero. Então, no momento que você diz que o limite da divisão é a divisão dos limites, é porque esse limite aqui não é zero. Se for zero, você não pode usar a propriedade. Então, digamos que o limite de f de x seja igual a 3, tendendo para um certo valor. Permitam-me não escrever aqui. O limite da g de x é igual a zero. Quanto vai ser o limite de f de x sobre g de x? Quando x tende para a. Vamos botar aqui. Você simplesmente vai responder, por hora não sei. Porque a única propriedade que eu tenho para calcular limite de divisões, ela só pode ser usada quando o limite do denominador não é zero. Então, no momento que você escreveu isso aqui, você já está errando. Isso aqui já está errado, porque você acabou de inventar, você inventou uma operação que não existe. 3 dividido por zero não existe. Então, é isso. Deixa eu ver aqui o tempo que nós temos. Temos tempo para fazer exemplos. Pronto. Então, vamos... Exemplos de cálculo de limite. Vou começar com um bem simplesinho aqui. Vou botar aqui limite de 3x ao quadrado mais 5. Com x tendendo a 2. Eu já vou dizer como é que você calcula isso na prática. Primeiro eu vou dar logo a resposta e depois eu vou explicar por que vale isso. Então aqui, você vai pegar, está tendendo para onde? 2. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é o comportamento dessa função quando x se aproxima de 2. Então, como é que você vai calcular? Você vai pegar esse número que está aqui e vai substituir assim, no lugar do x. Então, vai ficar 3, 2 ao quadrado mais 5. Isso aqui vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12, mais 5, 17. Calculou. E aí o professor vai lá, questão da prova, né? Certo. Aí dá lá, sei lá, 30 pontos. Certo? Imagine aí uma questão dessa na prova. Que beleza, hein? Eu adoraria te falar. Abra o seu coração. É o quê? Eu adoraria uma questãozinha dessa. 30 Vou colocar isso em homenagem. Quantos pontos? 30, 40? Bom, mas veja bem, é o seguinte. Isso daqui é como você deve fazer. Qual é a explicação? A explicação é a seguinte. Você utiliza, é uma coisa que você não vai fazer. O que eu vou fazer agora, você não precisa fazer. O cálculo é esse aqui mesmo. Acabou. É assim que calcula o limite. Você não deve fazer diferente. Mas qual seria a justificativa? Ah, rapaz. Vamos lá. Isso daqui vai ser limite de 3x ao quadrado mais limite de 5 quando x tende a 2. Foi o que eu acabei de usar?
que o limite da soma é a soma dos limites. Aqui vai ficar limite do produto, né? Que é 3x ao quadrado, né? Então, limite de x ao quadrado. Olha quanto trabalho para fazer aquilo que está lá em cima, já feito. E aqui eu já posso dar a resposta, né? Limite de uma constante é a própria constante. Novamente, aqui, ó, limite de uma constante é o quê? A própria constante. Aqui, limite de uma potência. O limite da potência de uma função é a potência do limite da função. Então, eu posso aplicar ao x e o resultado é elevado ao quadrado. Por isso que é importante que a gente separe o estudo da função constante e da identidade, porque no final das contas, todo o cálculo vai se resumir ao limite da constante e da função identidade. Certo? Pronto. Então, isso aqui vai ser 3 vezes. Quanto é o limite da função identidade quando x tende para 2? É o próprio 2. Ou seja, o que vai aparecer no final é exatamente o que está aqui. Você não precisa fazer isso. Certo? Esse cálculo aqui, ele decorre das propriedades operatórias. Então, a partir de agora, todo limite que eu for calcular, parecido com esse daí, vai ser feito dessa forma, substituindo o ponto. E aí, é claro que nesse momento, surge um grande drama para a pessoa, um drama pessoal. É nesse momento que muitos alunos desistem de estudar e se entregam, por exemplo, à maconha, aos videogames, o que é muito pior, né? Se entrega aos videogames, porque olhe bem que loucura o cara veio aqui falar. Primeiro ele diz que o cálculo de limite, quando a gente vai calcular um limite, estamos preocupados com o que ocorre com a função quando x se aproxima do ponto. Não interessa o que ocorre quando x assume aquele valor. Né? Então, aqui no caso, quando eu vou calcular o limite tendendo para 2, eu estou interessado com o que ocorre com essa função quando x se aproxima de 2. Não importa o que ocorre, eu não quero saber o que ocorre quando x é 2. Ele diz isso para mim e na hora de calcular, ele de forma desonesta, um ladrão, ele pega o ponto que ele disse que não está preocupado e ele substitui na função. Então isso parece um paradoxo, por isso que muita gente desiste do curso. Mas a matemática tem dessas coisas. Uma coisa é o conceito, outra coisa é como calcular. Essa forma de calcular, ou seja, usando o ponto para o qual x está tendendo, é perfeitamente lícita. Isso é provado usando linguagens de épsilons e deltas, que na prática você pode substituir o ponto. Ok? Então não fiquem preocupados, não percam o sono com isso. Uma coisa é a ideia de limite, outra coisa é como calcular. Em matemática é assim. Primeiro o professor vem com a definição e depois você quer calcular aquela coisa, você tem a maneira prática de fazer aquilo. Desenvolve-se a maneira prática. E a maneira prática é substituindo o ponto. Ok? Vamos ver um outro exemplo. É o seguinte, coloca aqui, ó. 3x ao quadrado mais 2x mais 3 sobre 2x mais 5 com x tendendo a 1. Bom, limite da divisão é o quê? Divisão dos limites. Mas reparem, no momento que eu usei essa barra aqui, é porque eu estou na esperança que o limite embaixo não dê quanto? 0. No momento que você diz que o limite da divisão é a divisão dos limites, você já está assumindo que esse limite aqui, ó, quando você for calcular ele separadamente, não dá 0. Para a nossa sorte, não é. Como é que a gente calcula ele? Substituindo, né? Aqui em cima vai ficar como? 3 vezes 1 ao quadrado mais 2. É assim que calcula o limite. Não é diferente, não. Então, isso aqui vai dar 3 mais 2, 5, mais 3, 8. Se eu não errei conta. E aqui 2 mais 5, 7. A resposta é essa. Aí você vai lá, o professor botou lá 50 pontos. Engraçado, aqui em Salvador, onde eu estou, né, cuidando da minha mãe, em todos os lugares que trabalhei, a maior nota era sempre 10. Né? É estranho você estar trabalhando com coisas que valem 25 pontos, 30 pontos, 40 pontos. Eu nunca vou me adaptar a isso. Né? Agora, olha o problema. Você vai calcular uma coisa assim. Ó.
Aí você vai, não pensa muito, não, o limite da divisão é a divisão dos limites. Vamos ver quanto é que dá lá em cima. 2 ao quadrado menos 4. Aqui, 2 menos 2. Aqui em cima não tem problema, né? 4 menos 4 dá 0, não tem problema. Né? 0 dividido por qualquer número não nulo é 0 também. Mas o problema é que aqui deu 0. Esse é o problema. Então, tudo que você fez aqui está errado. Tudo que você fez está errado. Porque você acabou de utilizar a propriedade da divisão quando ela não pode ser utilizada. Quando você escreveu esse traço de divisão aqui, você disse que o limite da divisão é a divisão dos limites. De fato é. Mas não é quando o limite do denominador é 0. Então, esse tipo de limite não pode ser resolvido assim. Quando isso ocorre, e isso está explicado numa aulinha que eu vou passar para vocês em vídeo daqui a pouquinho, certo? A gente vai discutir amanhã, óbvio. Espero que vocês assistam, porque elas são bem curtinhas, esses vídeos de questões resolvidas. Então, quando o limite em cima é 0 e o de baixo é 0, temos uma situação de indeterminação, que eu vou explicar com maiores detalhes amanhã, certo?